No palco celestial, a natureza prepara-se para um espetáculo de poder e magnificência. O ar, antes tranquilo, torna-se denso, carregado de eletricidade estática. A luz solar, antes radiante, começa a desvanecer, envolvendo o mundo num manto de expectativa. No horizonte, nuvens escuras e ameaçadoras agrupam-se, como guerreiros apostos para a batalha. O azul vibrante do céu transforma-se num cinzento profundo, depois num negro aveludado. As nuvens, antes leves e brancas, agora agitam-se e revoltam-se, os seus contornos irregulares recortados contra a crescente escuridão. Um silêncio inquietante apodera-se da terra, quebrado apenas pelo farfalhar do vento entre as árvores. A natureza parece suster a respiração, expectante a observar a demonstração de força iminente. A tempestade aproxima-se. E então, o silêncio é rompido. Um rugido distante, como o bramido de uma fera a despertar, ecoa pelos céus. O trovão, poderoso e implacável, anuncia a chegada da tempestade. A primeira faísca de energia irrompe das nuvens, um raio de luz branca e ofuscante que rasga a escuridão. O raio, um espetáculo de cortar a respiração, é uma lembrança da força bruta da natureza. É um fio de energia pura, libertado das nuvens, que ilumina o mundo num instante fugaz. O trovão ruge novamente, desta vez mais perto, mais alto, fazendo tremer o chão sob os nossos pés. A chuva começa a cair, primeiro como um chuvisco leve, depois com mais intensidade. Cada gota de chuva, um pequeno projétil lançado das alturas, carrega consigo a energia da tempestade. A sinfonia da natureza atingiu o seu crescendo, um espetáculo de som e luz que inspira admiração e respeito. A tempestade, agora em fúria, liberta toda a sua força. No coração da tempestade, uma dança frenética desenrola-se. Partículas de gelo e água, impulsionadas pelos ventos violentos dentro das nuvens, colidem entre si num bailado caótico. Essas colisões geram eletricidade estática, uma energia poderosa que se acumula nas nuvens, criando um campo elétrico colossal. Quando a diferença de potencial elétrico entre as nuvens e o solo, ou entre diferentes partes das nuvens, torna-se grande o suficiente, a barreira isolante do ar é rompida. É nesse momento que a eletricidade escapa num clarão espetacular, o raio. O raio, uma descarga elétrica de proporções colossais, rasga o céu com a sua luz intensa, iluminando o mundo num flash momentâneo. A sua cor, que varia de um branco ofuscante a tons azulados e até mesmo avermelhados, depende da temperatura e da composição do ar ao longo do seu caminho. Cada raio é uma obra de arte efêmera, um desenho único e aleatório traçado no céu pela força da natureza. E a cada descarga, a energia libertada é impressionante, capaz de aquecer o ar ao seu redor a temperaturas superiores à superfície do Sol. O trovão, o rugido visceral da tempestade, é a consequência sonora da energia libertada pelo raio. Quando o raio atravessa o ar, aquece-o rapidamente, provocando uma expansão explosiva que gera ondas de choque. Essas ondas de choque propagam-se pela atmosfera, criando o som estrondoso que chamamos de trovão. O som do trovão pode variar muito, desde um estrondo agudo e próximo até um rugido profundo e distante. Essa variação deve-se a diversos fatores, como a distância do raio, o relevo do terreno e as condições atmosféricas. O intervalo de tempo entre o raio e o trovão também nos permite estimar a distância da tempestade. Como a luz viaja muito mais rápido que o som, vemos o raio instantaneamente, enquanto o som do trovão leva cerca de 3 segundos para percorrer 1 quilômetro. Assim,
Contando os segundos entre o raio e o trovão, podemos ter uma ideia da distância da tempestade. Cada 3 segundos de intervalo representam aproximadamente 1 quilômetro de distância. A tempestade, agora no seu auge, liberta toda a sua fúria. O vento uiva com fúria, açoitando as árvores e levantando nuvens de poeira. A chuva cai com intensidade torrencial, inundando ruas e campos com a sua força implacável. O céu transforma-se num turbilhão de nuvens escuras e ameaçadoras, iluminadas por flashes constantes de raios. O ar é denso e carregado de eletricidade, transmitindo uma sensação palpável de poder e perigo. É um espetáculo aterrorizante e belo, uma demonstração da força bruta da natureza que nos faz sentir pequenos e insignificantes perante a sua grandeza. Em meio à fúria da tempestade, somos relembrados da força incomensurável da natureza. Uma força que pode ser bela e aterrorizante, criadora e destruidora. A tempestade, por mais assustadora que possa parecer, é apenas uma das muitas manifestações dessa força. Uma lembrança de que somos parte de algo muito maior que nós próprios. E assim como a tempestade, com toda a sua fúria, eventualmente acalma, também nós devemos aprender a enfrentar os desafios da vida com coragem e resiliência, sabendo que depois da tempestade sempre chega a bonança. No auge da tempestade, a natureza exibe a sua força bruta num espetáculo arrepiante. O céu, agora um redemoinho de negro e cinzento, é constantemente rasgado por raios furiosos, cada um mais brilhante e ameaçador que o anterior. O ar crepita com eletricidade, um prenúncio palpável da energia desenfreada que nos envolve. A chuva, implacável, cai em lençóis densos, açoitando tudo em seu caminho. O mundo parece estar à beira do caos, engolido pela fúria da tempestade. No entanto, em meio a essa demonstração de poder bruto, existe uma beleza inegável. O brilho etéreo dos raios, a dança frenética das gotas de chuva, o rugido gutural do trovão, todos se combinam numa sinfonia de caos e esplendor. É uma lembrança de que a natureza, por mais destrutiva que possa ser, também é capaz de uma beleza de tirar o fôlego. Tempestades como esta, com a sua fúria desenfreada, há muito inspiram admiração e medo na humanidade. Histórias de tempestades lendárias, capazes de destruir cidades e remodelar paisagens, ecoam através dos tempos, transmitidas de geração em geração. Em algumas culturas, as tempestades eram vistas como manifestações da ira divina, um sinal de desagrado dos céus. Noutras, eram celebradas como demonstrações do poder da natureza, uma lembrança da insignificância da humanidade perante as forças colossais que moldam o nosso planeta. Lendas e mitos contam sobre heróis que enfrentaram tempestades épicas, de marinheiros que lutaram contra a fúria do mar em meio a tempestades apocalípticas, de cidades inteiras tragadas pelas águas após chuvas torrenciais. Essas histórias, embora muitas vezes exageradas pelo tempo e pela tradição oral, servem como um lembrete do poder da natureza e do impacto que ela pode ter sobre as nossas vidas. Mas a tempestade, por mais destrutiva que possa parecer, também desempenha um papel vital no ciclo da vida. A chuva que cai dos céus, recarregando rios e lagos, é essencial para a sobrevivência de plantas e animais. A água, evaporada dos oceanos e transportada pelos ventos, condensa-se nas nuvens e regressa à terra sob a forma de chuva, neve ou granizo. Esse ciclo, impulsionado pela energia do Sol e moldado pelas forças da atmosfera, é essencial para a existência de vida no nosso planeta.
A tempestade, com seus ventos furiosos e chuvas torrenciais, é apenas uma fase, ainda que dramática, desse ciclo eterno. É uma lembrança de que a natureza está em constante movimento, sempre a procurar o equilíbrio. Enquanto a tempestade atinge o seu auge, assistimos a um bailado de energia de tirar o fôlego. A eletricidade estática, gerada pelo atrito de partículas de gelo dentro das nuvens, é libertada em explosões espetaculares de luz e som. Cada raio, um rio de eletrões a fluir a velocidades incríveis, ilumina o céu com a sua fúria incandescente. O trovão que se segue, um estrondo sônico que faz tremer o chão, é um testemunho da energia libertada nesse processo. A tempestade, na sua essência, é uma dança de energia, uma demonstração espetacular das forças fundamentais que governam o nosso universo. É uma lembrança de que vivemos num mundo dinâmico e em constante mudança, moldado por forças que estão além do nosso controle. Após o auge da tempestade, a fúria da natureza começa a diminuir, como um maestro que lentamente reduz o ritmo da sua orquestra. Os raios, antes constantes e ameaçadores, tornam-se menos frequentes, os seus clarões brancos e azulados dando lugar a um brilho distante e esporádico. O trovão, que antes sacudia a terra com a sua fúria, agora ruge ao longe, um eco distante da sua fúria anterior. A chuva, antes implacável na sua intensidade, gradualmente perde a sua força. Os lençóis densos de água transformam-se numa chuva constante, um véu cinzento que obscurece o mundo, mas já não ameaça afogá-lo. As gotas de chuva deslizam pelas folhas e janelas, como lágrimas de alívio após um choro intenso. O vento, que antes soprava com fúria incontrolável, começa a acalmar-se, os seus uivos diminuindo para um sussurro suave. As árvores, antes açoitadas pela força do vento, lentamente endireitam-se, os ramos a pingar água como se estivessem a recuperar do impacto. A tempestade, outrora uma força implacável da natureza, começa a mostrar sinais de cansaço, a sua fúria dando lugar a uma calma hesitante. Com a tempestade a dissipar-se, o céu começa a abrir, revelando pedaços de azul entre as nuvens escuras e carregadas. É como se a natureza estivesse a abrir os olhos após um sono profundo e agitado, pestanejando para o mundo com uma beleza renovada. O sol, antes escondido atrás do véu tempestuoso, começa a romper as nuvens, os seus raios dourados pintando o céu com pinceladas de cor. A luz, antes fraca e difusa, ganha força, iluminando o mundo com um brilho suave e acolhedor. O ar, antes pesado e carregado de eletricidade, torna-se fresco e limpo, lavado pela chuva e purificado pela tempestade. O cheiro da terra molhada, um aroma terroso e revitalizante, permeia o ar, misturando-se à fragrância doce e úmida da vegetação. Um sentimento de paz e tranquilidade desce sobre a terra, uma sensação palpável de alívio após a fúria da tempestade. O mundo, lavado e renovado, parece respirar fundo, celebrando a beleza e a serenidade que se seguem à tempestade. Após a tempestade, o mundo revela-se em todo o seu esplendor renovado. As cores, antes apagadas pela chuva, agora brilham com uma intensidade quase surreal. As folhas das árvores, lavadas e brilhantes, refletem a luz do sol como milhares de pequenos espelhos. A relva, antes curvada pelo peso da água, agora ergue-se orgulhosamente, as suas lâminas verdes e vibrantes cobertas de gotas de chuva que cintilam como diamantes. O mundo parece ter renascido, lavado e purificado pela fúria da tempestade. A tempestade, apesar da sua fúria e destruição, também traz consigo um sentimento de renovação,
Uma lembrança de que, mesmo nos momentos mais escuros, há sempre esperança de um novo começo. É um momento para refletir sobre a nossa própria força e resiliência, sobre a nossa capacidade de enfrentar os desafios da vida e emergir mais fortes do outro lado. À medida que o sol se põe no horizonte, pintando o céu com tons de laranja, rosa e roxo, as últimas nuvens de tempestade dissipam-se, revelando um céu estrelado de beleza deslumbrante. A tempestade passou, deixando para trás um mundo renovado e uma profunda sensação de paz. Mas a natureza é cíclica, e assim como a tempestade deu lugar à calma, sabemos que o ciclo continuará. Novas tempestades surgirão, trazendo consigo a sua fúria e beleza, desafiando-nos e renovando-nos. E da mesma forma que admiramos a beleza e fúria da tempestade, devemos também abraçar a imprevisibilidade da vida, reconhecendo que são os desafios e dificuldades que nos moldam e nos tornam quem somos. Afinal, é no contraste entre a tempestade e a calma que encontramos a verdadeira beleza e o significado da vida. As últimas gotas de chuva deslizam pelas folhas, brilhando como diamantes sob a luz suave do sol que regressa. Um arco-íris, símbolo da promessa de um novo começo, pinta o céu com as suas cores vibrantes, uma lembrança da beleza que pode emergir mesmo após as tempestades mais violentas. O ar, agora fresco e limpo, transporta o cheiro da terra molhada, um aroma que evoca vida e renovação. Os pássaros, antes silenciados pela fúria da tempestade, regressam aos seus cantos, as suas melodias delicadas preenchendo o ar com uma sensação de paz e tranquilidade. A tempestade, apesar da sua fúria, presenteou-nos com um espetáculo deslumbrante, uma sinfonia de som e luz que despertou os nossos sentidos e nos fez apreciar o poder bruto da natureza. E agora, com a tempestade dissipada, ficamos com um sentimento de admiração e respeito pela capacidade da natureza de se renovar e refazer, emergindo de cada desafio mais vibrante e cheia de vida. A tempestade que testemunhamos é apenas um capítulo num ciclo eterno, uma dança incessante entre fúria e calma, destruição e renovação. É um ciclo que se repete há milhões de anos, moldando a terra e sustentando a vida em todas as suas formas. As chuvas que caíram nutrirão o solo, dando vida a plantas e flores que, por sua vez, alimentarão animais e seres humanos. A água que se acumulou em rios e lagos seguirá o seu curso, esculpindo paisagens e alimentando oceanos, garantindo a continuidade da vida no nosso planeta. A tempestade, portanto, não deve ser vista apenas como um evento isolado de destruição, mas como parte integrante de um ciclo vital, uma lembrança de que a natureza está em constante estado de fluxo e transformação. E assim como a natureza se adapta e renova após cada tempestade, também nós devemos aprender com a sua resiliência, encontrando a força para superar os desafios da vida e seguir em frente com esperança e determinação. Num mundo cada vez mais dominado pela tecnologia e interferência humana, é fácil esquecer o poder e a beleza da natureza na sua forma mais pura. A tempestade, com a sua fúria indomável, serve como um lembrete de que somos parte de algo muito maior que nós próprios. Um sistema complexo e interdependente que rege a vida no nosso planeta. Em vez de tentarmos controlar ou dominar a natureza, devemos procurar viver em harmonia com ela, respeitando os seus ciclos e aprendendo com a sua sabedoria. Devemos reconhecer que a natureza não é apenas um recurso a ser explorado, mas um sistema complexo e interdependente do qual fazemos parte.
A tempestade, na sua fúria e beleza, convida-nos a refletir sobre o nosso lugar no mundo, a reconhecer a nossa própria vulnerabilidade e a buscar uma relação mais equilibrada com o planeta que chamamos de lar. É um convite para nos reconectarmos com a natureza, para encontrar beleza na imprevisibilidade da vida e para buscar harmonia em meio ao caos.